Mas eu comecei no sax logo depois da flauta, né? Eu comecei, minha família fazia música, tinha um coral, meu pai conheceu minha mãe cantando e eu era soprano do coral. Depois eu fui para bateria, já na escola de música, já fiz o curso preparatório. E aí depois de 2 anos estudando bateria, que eu não cheguei na bateria mesmo, fiquei só no ritmo mesmo, com Fernando Santos. Aí eu decidi que chegou um flautista lá em casa e eu gostei e que ia tocar flauta. Aí teve aquela operação para comprar uma flauta, tinha que vir de fora, não é como é hoje, né? Então em 82 eu comprei uma flauta, quer dizer, minha família comprou uma flauta. E em 84 eu comprei o meu primeiro sax, um sax Veril que eu comprei na mão de Jorge Papapá. Um sax Veril com uma boquilha Selmer já, então já dava para trabalhar. Eu já comecei a trabalhar, comecei a gravar e tudo, já fazer tudo, porque tinha pouca gente, assim, né? Então, isso você tinha quantos anos? Isso foi 85 para 67, se eu não me engano, 18 anos. 18 anos. 18 anos. Eu lembro de ter comprado a flauta com 15. Essa conta deu errado porque 15, não, é 17 então, Para tocar profissionalmente? Profissionalmente, acredito que muito perto de 17 anos. Muito perto de 17 anos. Isso tudo aqui em Salvador, né? Porque eu montei uma banda, quando eu peguei a flauta em 82, aí eu participei da formação de uma banda aqui chamada Ópera Noia. Uma banda com Ataúba Meirelles, Jeová Nascimento, Carlito Dremer e Patriarca, baterista. Essa foi a formação que ficou mais tempo. E aí eu tocava flauta, né, no começo, mas logo que o sax entrou eu já coloquei ele dentro da banda, né? E se eu não me engano, em 84 mesmo, a gente já tocou no Festival de Música Instrumental. Uau! Já. Isso tudo aqui em Salvador. Tudo em Salvador. O seu começo da música, ele se deu de forma formal ou informal? Já foi logo para o curso preparatório de música da UFBA com uma formalidade ou se deu nas ruas, em casa? Eu acho que o meu começou formal, porque esse coral, a gente já lia a partitura, né? Meu pai já botava a partitura pra gente ler e tal. E aí eu com 9 anos mais ou menos, eu fui fazer o curso preparatório na UFBA, né? Mas com a intenção de ser baterista, né? Eu queria tocar bateria. E aí eu fiz esse curso preparatório com, se eu não me engano, com Carmen Metchen, se eu não me engano. E aí já vibrafone e tal, já aquele contato com a música, né? Então foi formal, com certeza. Profissionalmente, em 86, eu fui convidado por Periando Cordeiro, que é um grande compositor e cantor, que hoje mora em São Paulo, faz publicidade e tal, para integrar a banda Pique, Bloco Pique. Foi a primeira situação que eu tive com o bloco, e já tomei aquela primeira facada, né? Aquela já não pagaram, já foi aquele negócio, né? Não, nessa não, foi na segunda vez. E aí, em 86 banda Pique, 87 Ricardo Chaves me chamou para tocar com ele, eu toquei até 90 com ele, e 91 ainda, ou 91, Carnaval de 91, eu toquei com o Jorge Zarat, que montou uma banda maravilhosa com Moody, tecladista, Fernando Nunes, baixista, bateria, se não me engano, era Guimo, Joatan, Jussara Silveira, uma banda estelar, assim, massa, muito massa. Luiz Brasil de guitarra também. Uau. E aí eu me afastei, né, fui fazer o curso, e aí, bom, eu não sei, já vem na outra pergunta isso, né? Eu sei que você tocou com bastantes artistas, né, com a galera do Daniela Mercury, gravou com todo mundo. Consegue, assim, dentro desse, digamos, axé music do showbiz, né, que a gente sabe que axé é esse termo que a gente conhece, mas é música africana, de qualquer forma, mas consegue fazer uma cronologia com os artistas que você tocou e o período que tocou? Sim, porque eu me afastei, fui para os Estados Unidos para fazer o mestrado de 91 a 93. Aí em 94 eu voltei, né, sem banda nenhuma, digamos assim, né? Mas logo que eu voltei eu gravei aquele disco do Tchan, que vendeu 1000 cópias, quando o Tchan mudou de Gera Samba para El Tchan. Então aquele primeiro disco foi eu que gravei, que é um disco ao vivo, nem tão ao vivo assim. O sax foi eu que fiz. Eu paguei meu sax em 2 meses, quando eu voltei dos Estados Unidos eu paguei com essa aqui. Claro que ele fez um pacote, né? O Wesley Rangel fez um pacote, mas eu gravei o Padabadá, Padam, meus sobrinhos sempre escolhemos comigo. Eu toco até hoje, a gente todo toca. mundo toca, aquele ali foi eu que gravei.
Que massa. E aí em 94 eu lembro que eu fiz carnaval com... Eram 4 Gs, mas não lembro de todos. Era Jerônimo, Jereba, tinha mais 2 pessoas que eu fiz no carnaval, assim. Daqui a pouco eu lembro, talvez, Sim. né? E aí em 95, aí rolou a banda Cheio de Amor pra mim fazer. A partir de 95, final de 95, 96, eu comecei a tocar com Cheio de Amor. E aí eu fui convidado por Márcia Freire e 4 meses depois ela saiu, entrou o Carlos, aí eu continuei com o Cheiro, apesar de Márcia ter tentado me tirar, mas eu, digamos assim, foi meu primeiro momento que eu comecei a ganhar dinheiro com axé, assim, né? Um pouco mais para poder guardar um pouco e etc, né? E aí, em 98, eu saí do Cheiro e fui trabalhar com Daniela, trabalhei até 2005 e depois trabalhei um verão só com Brau, e aí depois a Rompilés começou a fazer carnaval, né? Aí eu passei a trabalhar com a Rompilés no carnaval, graças a Deus. E, bom, quando eu mesmo antes de ir para os Estados Unidos, eu já tinha feito gravações com Xangai, por exemplo, de tenor, e eu não tinha sax tenor. Por isso que eu comprei um sax tenor, para trabalhar, né? Eu falei, não, eu preciso de um instrumento para trabalhar. E claro, depois eu me apaixonei, um instrumento lindo e tal, tem um instrumento maravilhoso, graças a Deus. É verdade. Mas assim, no período que teve aquele boom, porque quando eu voltei dos Estados Unidos em 93, 92 Daniela estourou, né? Aí em 93, daqui a pouco era Luiz Caldas antes até, né? Luiz Caldas um pouco antes. Mas assim, tinha tido, eu acho assim, Luiz Caldas foi o primeiro que estourou nacionalmente, mas Daniela teve aquele negócio da rainha do axé, teve uma pressão assim. E a verdade é que todo mundo começou a curtir a música baiana, né? Curtir o carnaval, curtir as micaretas, né? E aí a indústria fonográfica acompanhou. E nessa época a gente montou um time de gravação, digamos assim, que fez muitos discos. A gente fazia 10 discos por ano, né? A gente gravava muito, os escoceses, né? Segundo o pessoal chamava, porque era Gig Scott, Ronnie Scott, André Becker. Os escoceses. Você sabia dessa, não? Sabia, não. O pessoal de Maceió chamavam de... Ou de Aracaju, não sei. Chamavam os escoceses. E aí a gente passou um período realmente que a gente gravou com todo mundo, né? Gravei Chiclete, gravei... Lembro, Chiclete. Todo mundo, Margarete, todo mundo a gente... Margarete, na verdade, eu trabalhei com ela antes dela... Eu fui a primeira banda em 84, uma coisa assim, 85. Talvez mais, não lembro assim. Mas bem no começo da carreira dela. Ela montou uma banda, montou um show num teatro e tal, e aí eu estava nessa banda. E aí foi um período maravilhoso, assim, acho que, não sei se durou uns 10 anos, mas durou um tempo legal. E enquanto eu estava na banda Cheio de Amor, isso eu já estou meio que respondendo o que você me perguntou ali, na outra pergunta. Eu também, como eu tocava na banda, eu me dispus a fazer os arranjos de sopro, né? Então os arranjos de sopro foram meus. Além de outros, então além de instrumentista, além de gravar como instrumentista, né, alto e tenor e flauta raramente, eu também fiz arranjos, não só para Cheio de Amor, mas fiz arranjos para o disco de Saulo Barbosa, um disco que ele gravou com Caetano Gil, um disco bem legal. A gente fez 2 arranjos, eu e o Letieres aqui nessa casa mesmo. A gente veio para cá e fez uns arranjos aí ele de sopro. Mas fiz arranjos para Daniela, fiz arranjos para Carla Vise, fiz arranjos para e mais recentemente agora tenho alguns discos, produzi alguns discos e arranjei também um disco de um compositor pernambucano chamado Lin Brown, né? E ele já estamos já na parceria no 4º disco, finalizando o 4º disco. E ele já quer fazer um 5º e vamos embora. Professor, o que mais te ocorreu? Solos de saxofone ou solos em naipe? E quando vocês iam gravar, vocês... o que mais predominava? Fazer os arranjos previamente em casa ou não, a gente chega no estúdio e faz a canção aí? Rapaz, o que predominava mais, pelo menos assim, quando eu arranjava, eu levava as partituras para todo mundo. E muitos arranjadores faziam isso. Mas também tinham outros que não. Eu lembro que teve uma gravação épica, que a gente gravou um disco, a gente gravou os sopros de um disco da banda Eva, e Paulinho Andrade na época era o diretor. E a gente bateu o recorde assim, porque a gente gravou, se eu não me engano, foram 8 músicas em 9 horas de gravação. Uau. E ele não escreveu nada, foi tudo na hora, ele abria as vozes assim, você faz essa voz, você faz essa.
Só que como é um disco ao vivo e tal, já é um disco com músicas conhecidas da banda. Então a gente já conhecia, não é um repertório novo assim, você vai chegar, Sim. Era aquelas músicas mesmo, né, da banda Eva, né? Então tinha uma certa facilidade, não foi, e talvez por isso até que ele não tenha escrevido, né? Não vou escrever não, porque o pessoal conhece, eu vou só as vias votos. Mas assim, a gente gravava mais naipe, né? Solos realmente mais nos discos de jazz ou né, com improvisação, mas gravando para o axé era naipe, praticamente exclusivo. A forma de que André Becker toca, quando você foi tocar dentro da Axé Music, você sentiu a necessidade de se remoldar? Com certeza, porque acho que essa a grande assim, a grande vantagem, o grande aprendizado que eu tive tocando na Axé Music foi perder a vergonha, né? Quando eu entrei no trabalho de Márcia Freire, ela achou, Andrezinho, eu vou botar você sozinho, eu vou botar um canhão assim, aí tinha um canhão na diagonal assim do palco, e eu vinha de lá de trás com sem fio, né? E fazia uma introdução para uma música de Marina, uma coisa assim. E aí eu tive que cagar, sacou? Eu disse que ia fazer, eu não vou recuar, né? Então eu criei um solo lá, né? E eu entrava sozinho, ia no fundo até a beira do palco, Márcia Freire o tempo todo me chamando pra frente, não, vem aqui comigo, vamos dançar, vamos fazer isso. E sempre o tempo todo querendo que eu ficasse ali com ela, uma pessoa para ela contracenar, né? Sim. E eu ia, bora, quer ir, bora, vamos nessa. Trouxe um microfone sem fio de lá, dos Estados Unidos, tinha um microfone sem fio. E terminava daquele jeito, né? Agudão, aí a banda entrava, né? Aí a galera aplaudia e tal. E com a banda Cheia de Amor, eu cheguei a pegar 180 mil pessoas, né? Nossa. Com a gig que eu falei com o Paulo Flores, a gente tocou num estádio para 250 mil pessoas. Então você aprende a lidar com isso, né? Assim, em relação à questão de sonoridade, de interpretação no seu instrumento, você sentiu a necessidade de troca de material, de boquilhas mais abertas, mais fechadas, ou já era o comum que você usava? Eu não mexi no meu setup nem nada, porque acho assim, musicalmente, para técnica e sonoridade, eu acho que não te auxilia, assim. Talvez técnica um pouco, porque talvez você tenha que aprender alguma coisa que é chata, os ferros do Cheio de Amor é chato, você tinha que estudar, né? Então, talvez tenha essa parte. Mas de uma forma geral, quando eu entrei na banda de garrote, por exemplo, 86, eu lembro que tinha umas coisas de flauta difícil, umas coisas que a gente pegava da cor do som, que era chato. Mas assim, eu fazia coisas muito mais complicadas fora, né? Eu comecei como instrumental tocando um 7x4, tocando 5. Meu começo foi assim, com composições e tocando coisas difíceis que eu tinha que estudar mesmo para chegar lá, né? E fora meu lado de estudar, de acadêmico mesmo, de tomar aula. De 84 eu fiz um curso em Londrina e eu era assim o pior flautista que tinha no curso, simplesmente. E aí eu tomei um baque assim, né? Quando você sai pela primeira vez. E aí eu voltei, peguei um professor muito bom, o Fernando Pacífico Homem, um professor, né, flautista da orquestra. E aí o nível é outro, né? A Axé Music não exige de você que você tenha muito pelo contrário, você vê que tem gente no mercado que chegou a fazer sucesso, vender cópia e o cara tem uma performance até, né? Não só no Axé, né? Temos casos de bandas famosas, né? Sim. Começa, não vou nem dizer, mas assim, o cara, você vê que o cara é mais a onda do artista, né? Do artista, sim. É compositor, toca violão e tal. O sax dele tem um sax. Né? Naquela transição ali, ou não diria transição, mas o paralelismo, quando você sai da UFBA, que você tem aquele universo europeu, aquele material que é comum a esse tipo de som, aí quando você vai para as bandas de axé que tem percussões, você mudou o seu setup nesse momento, se adequou a isso, ou o som que você já tirava já rolou, já supria? É porque na UFBA eu fiz flauta transversal, né? Tá. Então eu fiz flauta erudita. Eu me preparei para ser um flautista de orquestra, que graças a Deus eu sou até hoje, né? Então, no setup, a flauta, por exemplo, entrou até em 86, quando era a banda Pique, a gente botou uma flautinha lá, tinha uma flautinha com as guitarras baianas, massa.
Mas quando eu fui trabalhar com o Ricardo já em 87, era só sax da alta. E se eu não me engano, falando um pouco de cronologia que você gosta, eu acho que antes da banda Eva, porque Paulinho depois que eu toquei, ele participou. Mas Paulinho, acho que foi um dos primeiros saxofonistas, Paulinho Andrade, né, que eu vi tocando em cima do trio, se eu não me engano com... Tava lembrando outro dia de um nome engraçado que você me pediu. Tuzé de Abreu. Tuzé, o ele primeiro. Me falou de manhã. O primeiro, né? Mas ele tinha uma banda chamada Bilhaê, o nome do bloco era Bilhaê. E a banda eu não consigo lembrar, mas é uma coisa parecida começando com M. Como se fosse, não sei o que lá, aí. E era... O nome dele, rapaz, compositor... Eu esqueci o nome dele agora. Que cantava, né? Que era o cantor e tocava violão. E Paulinho fazia um sax alto solo, assim. Esse sax já... Mas o Tuzé com certeza deve ter sido. Não sei se solo ou naipe, né? Professor, quais foram as suas maiores influências, o que construiu o André Becker? Que, diga-se de passagem, tem uma sonoridade muito particular. Eu fui seu aluno durante alguns anos e eu sempre te observava um som potente, uma timbragem específica que traz muita pressão no coração, e a gente olha bem específico. Acho que eu nunca te fiz essa pergunta, talvez seja realmente o momento que eu esteja assim. Quais são as pessoas que formaram o André Becker? Bom, bem no começo, assim, eu ouvi muito sambó, né? Peguei um professor alemão chamado Klaus, que morava em frente à minha casa, ali no vagão, que era da banda de salsa, com Dini Zambelli. Eu ouço muito, né? Eu ouvi muito Kenny Garrett, é um cara que eu vi ao vivo também, sempre gostei muito da sonoridade dele. Cannonball Adderley também. Parker, para mim Parker é um gênio porque ele criou aquilo tudo, né? Mas o som dele, a qualidade das gravações dele não são muito boas. Sim. Então é uma coisa para você ouvir, para, né, pegar a essência mesmo, que ali está a essência. Sim. Mas o Cannonball, para mim, foi um cara que pegou essa linguagem e distorçou e já gravou um período posterior, onde tinha as gravações muito superiores. Né? Então, Cannonball é um cara também, assim, aí tem que ver eu falo assim, eu estou falando de alto porque é meu principal, sim. Digamos assim, né? Mas tem influência de Michael Brecker, tem influência de Wayne Shorter, eu vi muito aquele disco do grupo dele que era muito massa outro dia, Weather Report, né? Eu vi muito Weather Report. Também eu vi Pau Brasil com Robert Sion também, um saxofonista foda. Nivaldo Ornelas também, um som foda também. Vitor Assis Brasil, muito. Muitos brasileiros, Raul Mascarenhas também, não conheço muito até, mas tem pelo menos um disco dele. E o Léo também, assim, eu estava até vendo a entrevista de Léo, muito mais pelo conjunto da obra, assim, né? Porque o Léo, o conjunto da obra dele é foda. Ele toca música erudita também. E ele estourou mesmo fazendo um estilo de música que eu não sou muito fã. Que é uma música meio que tem muita gente chama de música elevador, tem gente que chama de uma onda assim indo na praia de Kennedy também, né? Que tem essa coisa que ele gosta de fazer e ele Kennedy é o instrumentista que eu saiba que ganha mais dinheiro, então não pode estar errado, né? Só isso que ele não pode. E ele toca jazz pra caralho, eu vi um disco de Kennedy, tipo Ivanildo, né? Ivanildo tocava jazz pra caralho, estudou aquele livro de bebop todo, Charlie Parker, só que ele tinha que ganhar dinheiro. Aí a mulher dele, todo dia, esse negócio de jazz não tem vagadinha nenhum. Aí ele começou a tocar lambada. Antes de Léo Gana, era Ivanildo, velho. Professor, interesses e desinteresses em cursar um curso superior. Bom, eu conheço a sua história, sei que você é doutor, tem mestrado e etc. O que mais te motivou a fazer um curso superior? Interesses e desinteresses em fazer o curso superior na área de música. Pois é, então é isso. Eu aproveitei muito meu curso de graduação, apesar dele ser exclusivamente música erudita, música de concerto, ou música ocidental, como quiser chamar. Mas eu aproveitei tudo, praticamente. Pouquíssimas matérias eu acho que eu não aprendi nada, né? Eu sempre estava aproveitando e somando. E acho que a minha sonoridade, a sonoridade e a minha técnica na flauta, que claro, eu quis passar para o sax, né?
E aquela conversa que a gente teve no começo das aulas que eu dei para você, que eu buscava exercícios de sonoridade, não tinha de sax. Todo mundo só falava tocar nota longa, nota longa. Então isso eu só fui achar quando eu fui fazer esse curso nos Estados Unidos, que também foi um curso que eu não só aproveitei o curso, mas eu fiz uma imersão mesmo na cultura do jazz mesmo, né? Quer dizer, eu estudei jazz performance e eu estive 2 anos fazendo isso. Eu tirei férias, claro. Sim. Mas assim, eu estava ali 7 dias da semana me dedicando àquilo, a estudar aquilo, eu só pensava naquilo e só fazia aquilo. Então acho que isso foi assim, uma escola em 4 anos, outra escola completamente diferente em 2 anos, né? E juntando com a escola da música popular que eu sempre fiz, minha vida toda, né? Sempre toquei em banda, sempre sou o cara do sim. Me chamava para tocar, eu ia, sacou? Sim. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa resposta, porque hoje o André Becker, ele consegue se enquadrar em algum gênero, tipo, eu sou um saxofonista pop, eu sou um saxofonista de jazz, eu sou um saxofonista de Latin jazz. Esse André Becker, que tem toda essa bagagem, ele se considera isso? Qual estilo? Se é que é possível, né? Ou se considera o cara do sim, o cara do world music, que consegue resolver qualquer problema? Eu gosto muito de ser o cara do sim, de gostar de todos os estilos, né? Acho que um estilo que eu não gosto é ópera, por causa do estilo mesmo, mas eu gosto de tocar. Quando a orquestra toca para fazer uma ópera, eu toco e gosto. Eu não vou para uma ópera ouvir uma ópera, a não ser que seja uma ópera cantada por Lázaro Matumbi, que a gente fez uma vez e ele cantou lindamente, não cantou no estilo, né, operístico. Agora, eu gostaria de ser conhecido, digamos assim, se eu puder aumentar a quantidade de seguidores, a quantidade da minha fama, seria pelo trabalho que eu tenho hoje com Bahia Soul, né, que a gente faz acid jazz, né? Então é uma música dançante que tem improvisação e tem pop, tem funk e tem jazz que tem improvisação, né? Então essa, digamos que talvez seja a ramificação que eu mais me identifico, né? Que eu quero mais fazer. Maravilha. Então seria um músico de acid jazz. Tá. Como é que se dá o processo composicional de André Becker? Quando você recebe o arranjo, quando você vai improvisar, quais são os seus primeiros pensamentos e impressões sobre a música? Você criar frases, melodias para aquela canção? A primeira coisa é saber que estilo que você vai tocar, qual é o espaço que você vai ter, né? Às vezes 4 compassos, às vezes 2 coros, né? E faz uma diferença enorme isso, né? Muito. Então, a gente já se falou, mas é bom que se registre aqui, né? Para mim, um improviso é um comentário musical, né? Então você ouve a música, ouve a letra, entende o texto, ouve a harmonia, né? Então o improviso é aquele momento que você, como eu comparo muito com a interpretação de um texto. Você pega um livro, lê um livro, e aí alguém pede, fale sobre esse livro. Então você vai fazer um comentário sobre o livro. Então para mim, quando você está falando, você está fazendo um comentário musical sobre aquela música, sobre aquela harmonia, sobre aquela letra. O que a música te passa e você quer passar para o público, né? Maravilhoso. E aí a composição do solo normalmente se faz normalmente, né? A não ser em algumas exceções, você começa normalmente tranquilo e cria um clima até chegar num ápice, num fortíssimo de atividade rítmica, de volume de todo mundo, né? Normalmente tem essa... É uma fórmula, né, que sempre dá certo, né? Olha, em alguns momentos, em raros momentos, sim, eu até ganhei, mas realmente foram raros. Assim, de uma forma geral, a gente lutou muito para aumentar sempre o cachê. Até o dia que a gente descobriu que o produtor musical cobrava 500 da gravadora e pagava 300 pra gente, sacou? Aí a gente baixou e resolveu brigar mesmo. E aí, coincidentemente, apareceu um grupo de músicos querendo gravar pela metade, e aí depois veio outro que veio cobrando a metade da metade. E aí, um queimando a perna do outro, né? E aí realmente ficou assim, a questão da gravação, hoje em dia, acho que até piorou, né? Porque eu falei de valores exatos, né? 500 e 300. Hoje em dia, tem pessoas que chamam para gravar por 200, tem gente que diz, rapaz, eu só tenho 150. E até, assim, tudo bem, os grandes artistas não, né? Sim. Mas a gente nunca vai chegar num cachê
de um solo de Léo Gana que cobrava 2.000, sacou? Naquela época, não sei quanto é que ele cobra hoje, entendeu? Então, acho que principalmente quando você faz um solo, quando você faz um arranjo, os valores deveriam ser melhores, bem melhores, melhores. E como gravador, para gravar como instrumentista, aí sim, tinha que ser muito mais, porque o cachê está muito baixo, baixou muito, né? E acho até indecente um artista grande que ganha fortunas querer, não, mas está se pagando aqui, não, velho. Vai procurar saber qual é o melhor do Brasil. Se eu trabalho na melhor do mundo, vai procurar saber qual é o melhor do mundo e paga igual, velho. Né? Você não está cobrando valor de mundo, né? 500 mil, 200 mil, pô, velho. Pague bem seus músicos, né? Pague um cachê legal. Agora, assim, só para completar, eu consegui criar um patrimônio também, né? Apesar de não ser o ideal ou ser o justo, foi um momento financeiramente bom para mim, né? Então eu consegui também virtude de uma virtude minha de conseguir guardar, né? E tal, de ser uma pessoa de não gastar muito, digamos assim. Sim. Ser controlado pelo seu No seu começo ali da Chemise, quando você começou a fazer as primeiras aparições, o cachê que você ganhava já conseguia meio que te sustentar no mercado, transporte, alimentação, os aluguéis, ou você tinha que ter alguma coisa ali paralela para continuar o sonho? Quando eu comecei a tocar mesmo, profissionalmente, eu morava com minha mãe ainda, né? Eu morei com minha mãe até 90. Então, não dá nem para lhe responder assim, porque eu não pagava minhas contas, digamos assim, né? Eu morava com minha mãe. Então, eu conseguia melhorar, comprar instrumentos melhores, né? Eu lembro que em 85 eu fui para a Europa pela primeira vez, um prêmio que eu ganhei num festival aí. E aí eu vendi moto, vendi um monte de coisa e peguei uma grana da família. Meu pai, que era separado da minha mãe, me deu uma grana aqui, para juntar, para comprar alguma coisa lá fora, né? E aí eu comprei 2 instrumentos bons, assim, um sax alto e uma flauta boa. Os 2 Yamaha, uma 411, uma semi-profissional. E quando eu voltei, que aí eu voltei casado, aí comecei Só que eu voltei, quando eu voltei dos Estados Unidos em 93, eu já tinha um emprego da orquestra. Então, assim, a orquestra sempre foi a minha garantia, o que pagava minhas contas. E a música popular sempre foi o extra, aquele que eu não contava. Porque eu só conto com o cachê depois que eu toquei. O André Becker de hoje, qual conselho que ele daria para as pessoas que estão chegando, ou de repente ele tomaria esse conselho para si? Você dedicaria 100% da sua vida à música, à performance, ou com a cabeça que você tem hoje, você continuaria, se dedicaria para chegar onde chegou, ou talvez faria algo paralelo? Um famoso plano B, digamos assim, né? O André Becker que chega hoje, qual conselho que ele daria para as pessoas que estão chegando? Cara, é muito difícil responder essa pergunta, porque, por exemplo, eu perdi um grande aluno porque eu fui muito sincero com ele a respeito da vida financeira de um músico, que ele acabou indo para outra área, né? E Leandrinho, não sei se você lembra, não foi só eu que perdi, né? Porque na verdade ele entrou na escola de música também, estudou um ano com o Roninho, né? Leandro, Léo. Ele é um gente talentosíssimo, assim, um cara que ia chegar. Então, assim, para não dar uma outra dica dessa e perder mais alunos, eu acho assim que você tem que ir naquilo que você quer fazer, que seu coração está mandando. Está mandando fazer música, vá fazer música. Agora, seja sério, né? Eu fui um cara que decidi fazer música em 8 horas, eu começava a tocar, até 12h30. Eu fiz isso durante anos. 3 horas de flauta e 1h30 de sax, porque a flauta necessitava mais tempo. Eu estava fazendo um curso superior de flauta, tinha que, né? Então, durante muitos anos eu fiz, com certeza, assim, de 84, 85 até 90, eu religiosamente fazia isso. Estudava, fui fazer um curso, né, como eu falei, lá eu estudei muito mais do que isso, eu estudava muito, o tempo todo livro que eu tinha, estava estudando. Então, assim, é claro que você não pode esquecer do lado, escola normal, tem que fazer, né, a depender da idade, você tem que concluir o segundo grau, você tem que fazer, eu acho, incentivo muito o curso superior. Hoje em dia você tem uma escola de música popular, que é mais facilidade. Excelente qualidade. Excelente qualidade. Então, faça o curso superior, faça o lado acadêmico não atrapalha. Eu perguntei isso para Armandinho na entrevista, eu fiz Armandinho, se você tivesse entrado na escola de música,
se a escola de música não tivesse lhe reprovado, você acha que você seria um músico? Ah, ele, com certeza, André, eu ia ser um músico melhor, porque ia aprender a escrever, eu ia aprender a fazer. Ele não gostava disso, mas eu acho que ia expandir a coisa dele. Né? Então você não pode entrar naquele oba-oba de que está fazendo show e está tudo lindo, não é isso. O show é um momento só da carreira, e pequeno, infelizmente. Queria eu tocar, como bandas já fizeram 40 shows por mês, eu queria fazer isso, ia ser lindo. Aí realmente não dá para você não ter tempo para fazer outra coisa, você vai trabalhar só, né? Mas acho assim que 3% dos músicos tem aquele dom que não precisa fazer nada, que vem e toca tudo, toca todo instrumento, é músico da porra. Os outros 97% é suor, velho. Você tem que suar, você tem que se dedicar, você tem que ficar horas para evoluir um negocinho assim, velho. Você tem que ficar dias e dias e dias e dias, aí você sente uma evolução. E aí esse é o momento que é valioso, né? Quando você sente que você não tocava aquela música e agora você toca. Então, por isso é que vale a pena você cair de cabeça e não ficar achando que eu tenho 100 fãs, eu tenho não sei quantos seguidores. Seguidor não dá dinheiro, cara. Não paga seu cachê, não paga suas contas, sacou? Arruma um jeito de ganhar dinheiro pro seu seguidor, aí tudo bem. Mais uma vez, foi um grande prazer estar perto de você. É uma pessoa que eu te admiro muito, eu tenho orgulho de ter sido seu aluno. E muito obrigado. Essa aqui é uma contribuição do saxofonista para esse mercado que você atuou, tantas pessoas, né? E vai ser muito legal ter você. Massa.